E já começou mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. E já confere aí o nosso programaço de hoje. A numerologia é uma linguagem, ela traz a origem das palavras. Então, quando a gente fala as coisas, nós estamos pronunciando números, energia de números. Aí eu fui para a teologia, no segundo momento. No segundo momento já chegou a teologia? Já chegou a teologia. Só é grato quem está satisfeito. O insatisfeito, ele é insaciável. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E a partir de agora, aqui em nosso programa, vamos ter um bate-papo fantástico, minha gente, porque estamos recebendo aqui o Lauro Henrique, que é consultor empresarial e numerólogo. E eu quero te agradecer muito, Lauro, por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, compartilhando o seu conhecimento. É uma alegria estar aqui no seu programa, Olga. Obrigada, a alegria é nossa, porque olha, nosso bate-papo hoje é sobre numerologia. Eu tenho muita curiosidade porque eu tenho pouco conhecimento sobre a numerologia. E assim, o pouquinho que eu ouvi, sabe, fui lá buscar um conhecimento, alguma informação, eu vi sentido em tudo isso, só que não é muito fácil você ter essa percepção de como a numerologia influencia na sua vida ou como nós podemos acessar esse conhecimento e facilitar as nossas escolhas, entendeu, Lauro? Sim. Existem muitos tipos de numerologia. Sim. Né? Então, a numerologia é uma linguagem, ela traz a origem das palavras. Então, toda palavra está associada a um número e todo número está associado a uma palavra. Então, quando a gente fala as coisas, nós estamos pronunciando números, energia de números. Olha só. Sim. Como se cada letra tem uma... Ele vai além das letras. Além das letras. As letras são partes de uma palavra. Sim. Então, a palavra, ela traz na essência uma energia. Então, quando você fala, por exemplo, a palavra amor, ela traz a essência do número 2. Olha! Então, para você ver, o número 2, ele faz referência ao outro. Tudo aquilo que não sou eu. Então, como é que a pessoa vai conseguir encontrar o amor olhando para si? Certeza, não tem como, né? Geralmente o amor a gente tem que passar para uma outra pessoa. Tem que trabalhar paciência, resiliência, compreensão, empatia. Tudo isso é uma ciência do outro. Lauro. Olha, eu tinha essa percepção sobre numerologia porque eu ouvia muito falar assim, olha, quando vai escolher um nome do bebê, por exemplo, tem a numerologia influenciando. Isso é verdade? Isso influencia de verdade? Faz parte da essência da numerologia? Faz. A numerologia, ela traz a ciência da decodificação do nome. Quem dá o nome ao filho não é o numerólogo. O numerólogo, ele serve para dizer para você qual energia e como colocar essa energia na criança. Por exemplo, no casamento. As pessoas vão se casar. Aqui no Brasil, a gente tem a cultura da esposa, né, pegar o nome do marido. Isso, em alguns casos, não é legal para a pessoa. Olha só! Porque quando a pessoa pega o sobrenome, ela pega, digamos assim, a missão de vida daquela família. Então, doenças, algumas coisas passam com o nome. Lauro do céu, que informação relevante é essa. Realmente, e não tem, por exemplo, como é uma prática tão comum, as pessoas ficaram assustadas agora, né? Falar, olha, tem como evitar isso de alguma outra forma, tipo acrescentar o nome a mais? Existe uma fórmula que você consegue entender isso aí, evitar esse tipo de você herdar, né, essas questões familiares? É uma questão bem complexa essa. Sim. Por quê? Dentro daquela explicação da criança, né, do nome do filho. Sim. Então, quem dá o nome, digamos assim, é Deus, é uma força espiritual. Quem dá o nome dá a missão daquela pessoa. O que aquela pessoa vem fazer na vida, o que vai acontecer com ela, está tudo decodificado dentro daquele nome.
Então, os maiores desafios da vida, o que aquela pessoa traz já de pequenininha, o que vai acontecer com ela, está tudo ali dentro. Então, quando a pessoa, por um objetivo particular, quer, por exemplo, sucesso profissional, Sim. quer mudar o seu nome, Sim. ela às vezes consegue. A gente tem vários exemplos de pessoas que usaram o nome artístico, né? Porém, se você for olhar bem, algumas dessas pessoas tiveram acidentes, foram embora mais cedo, encontraram-se com vícios, se perderam com vícios. Então, tem que ter muito conhecimento e eu não acho adequado a pessoa mudar o nome sem ter o conhecimento profundo da numerologia. Eu não falo nem do conhecimento mais superficial, mais profundo. Até porque, como seria, digamos assim, como é possível fazer isso, né? De uma maneira saudável. A pessoa traz uma essência, um número. Ela traz na essência o número 9. Então, se eu pego um outro nome que traz a mesma essência, ou está ligado naquele número 9, eu praticamente não estou alterando muita coisa. Digamos assim, de forma mais geral. Você está procurando encaixar as coisas com mais sabedoria. Mesmo assim, tem que ter bastante cuidado. Influencia. Muito. Então, numerologia tem que ser um conhecimento mais acessível às pessoas. Muito. E como aconteceu na sua vida essa sua busca por esse conhecimento? Na minha vida aconteceu da seguinte forma. Eu estava buscando, desde pequeno, eu busco autoconhecimento. Sim. Eu busco me transformar. Então, eu sou uma pessoa que há 6 meses... Desde pequeno? Desde pequenininho. Tem mais ou menos uma ideia da idade? Olha, porque eu fiquei muito curiosa. Que eu me lembro desde os 4. Olha que interessante. Desde os 4 anos. Né? Então, para você ter uma ideia, há 6 anos eu estava há 6 meses e pouco atrás, eu estava numa UTI. Tinha passado por um AVC, fiquei 5 dias, né? Lauro, apenas 6 meses. Atrás, Nossa, vou querer saber um pouquinho mais. Aí, foi um AVC? Foi um AVC isquêmico. E aí, dentro do processo que eu estava vivenciando ali, né? Eu fiquei lúcido o tempo todo. Então, eu vi, por exemplo, os números que estavam representando cada box que eu entrei de emergência, o box que eu passei pela cirurgia, o box que eu passei pela recuperação. Aqueles números me trouxeram uma tranquilidade, como se não, sabendo mais ou menos o que ia acontecer. O que ia acontecer em cada um daqueles ambientes. E o número tinha tudo a ver com o que estava acontecendo naquele ambiente. Então, o número da recuperação era o número que estava no box depois da cirurgia. Olha, né? Que maravilha! O momento de encontrar o que estava acontecendo comigo, do diagnóstico. Eu estava no 2, no box 11, que tem a soma 1 mais 1 é 2. Sim. Traz a energia do 2, encontrar o outro. Né? O que estava acontecendo. Foi bem interessante. Você conseguiu utilizar o seu conhecimento por uma situação que você estava passando ali. E aquilo te trouxe uma tranquilidade porque você entendia. A numerologia ela traz uma facilidade para a vida. Todas as situações da vida. Então, nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados pela numerologia. Olha, é mais do que isso. Não tem ser humano que não viva dentro de um ano, que são 12 meses. Isso. Que viva dentro de uma semana, que são 7 dias. Que não tenha um registro de nascimento. Que não tenha um registro como pessoa física, como pessoa jurídica. Que não tenha um número na sua residência. Né? Que não viva dentro de 12 horas do dia, 12 horas da noite. Então, tudo acontece dentro de um momento, no tempo, que é regido pelos números. Então, tudo é número. Tudo é número, então... Tudo é número. No computador, os softwares, os é programas número, são verdade, números. A gente Lauro. vê um desenho lá, mas por trás daquilo é um número. Então, os números contam a história da criação do universo. Olha, gente, que maravilha. Olha, eu vou sair daqui já buscando conhecer mais a numerologia, porque facilita, né? A gente... É uma virada de chave, você abre os olhos para um mundo novo? Quando eu encontrei a numerologia na minha vida, eu estava buscando prosperidade, né? Mais material, no caso. E o primeiro movimento que a numerologia me trouxe foi encontrar o meu pai. Encontrar o meu pai no sentido afetivo. Sim. Melhorar o meu relacionamento com ele. Então, a numerologia me deu informações que facilitaram com que eu aumentasse o meu amor por ele, conseguisse ter uma relação saudável, feliz com ele. Sim. Né? Coisa que hoje eu posso considerar assim, que eu tive 2 pais na minha vida. Um até esse momento e um depois desse momento. E o que eu tive depois desse momento, eu acho que nos melhores momentos da minha vida, imaginando um pai legal, ele não seria tão legal quanto o que eu tenho.
Olha só, mas isso foi uma provocação sua, né? Foi uma tomada de decisão o da mundo sua ele é um parte. reflexo da pessoa. Né? Não Entendi. tem a pessoa boa no mundo complicado. Eu entendi. Lauro, você consegue trazer para a gente uns casos práticos ou passar a força de cada número ou com que está associado, por exemplo, número 1, número 2 você já passou que está associado ao amor, Ao outro. ao outro. É. O amor é uma palavra que traz 10 vezes o número 2. Sim. Então, é o número 2, 10 vezes. Olha só o amor. Para você ver que é o outro muito maior. Sim. Então, o número 1, ele faz referência ao eu. Digamos assim, Deus em mim, a ciência do autoconhecimento. As pessoas que eu atendo como número 1 essencial, porque assim, a numerologia ela é uma ciência muito vasta. Então, estudar uma pessoa, eu vejo muitas pessoas fazerem isso na internet. Hoje existem softwares, você faz uma pesquisa online. Não é adequado. É extremamente, na minha visão, não vai ajudar. Tá? Não ajuda. Por quê? Entendi. Porque a numerologia, como ela é que nem um quadro na parede. Quem fez aquele quadro sabe por que fez, como fez, o que sentiu, qual a intenção. Agora, imagine uma pessoa que está olhando para aquele quadro sem entender nada de arte. É complicado. Para ela chegar nessa essência, Sim. nesse movimento, talvez ela não consiga e acha que consiga. Aí ela vai entrar num mundinho que a gente fala assim, no mundinho da ilusão. Vai fazer um monte de coisa achando que aquilo que é errado está certo e vai colher as consequências por isso. E você poderia nos contar, então, quais foram os passos que você deu para você obter esse conhecimento? Então, Vou pedir para você segurar um pouquinho, Lauro. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. Já já a gente volta. Estamos de volta hoje com esse bate-papo fantástico. Gente, eu estou curiosa demais, porque o Lauro Henrique está passando uma informação que realmente nos provoca, sabe, Lauro? Eu fiquei, assim, indignada. Eu achava, aliás, eu estou percebendo que a numerologia é muito mais do que eu imaginava. E a gente sente a necessidade, né, de entender muito mais sobre isso. sim. No final do bloco anterior, eu perguntei para você sobre quais foram os passos que você deu na sua vida para ter esse conhecimento. A numerologia, na minha vida, começou com autoconhecimento. Então, eu vejo que o numerólogo, ele pode ser uma pessoa que busca terapias, que busca autoconhecimento, desenvolvimento, conhecer como o cérebro funciona, como as habilidades pessoais funcionam, como os traumas funcionam, porque quando ele vai ler ali a numerologia para alguém, o primeiro passo que ele vai ter é ter discernimento e a percepção de como a vida funciona. Sim. Porque ele está contando uma história de vida de alguém. Então, essas informações elas unidas à numerologia, aos números, ela vai dar a condição da pessoa que está, do profissional, ter uma coisa chamada intuição. Porque os números, são, digamos assim, os números que existem são de 1 a 9. Só que olha o tanto de gente que existe na face da Terra. Sim. E essas combinações entre esses números, elas são infinitas, né? E como é que eu vou pegar e diferenciar você de uma outra pessoa que, em tese, teria os mesmos números? É uma peneira que a gente vai fazer trabalhando a intuição. A intuição é uma luz que a gente recebe na cabeça para... Intuição e conhecimento estão ali É, ligados, exatamente, né, para Lauro? separar o que Sim, é da pessoa, o que não é, com para conseguir certeza. devolver ela uma coisa mais dentro de uma realidade. Que ela fala, por exemplo, hoje eu estava atendendo, eu estava dando mentoria sobre esse assunto para uma pessoa, um empresário, e ele falou assim, ele estava me perguntando de um sócio dele. Ele falou, vamos fazer essa pesquisa aqui? Ele pediu autorização, o cara deu. Ele falou, rapaz, você me descreveu ele. Sério? Me descreveu ele. E só com as 100%. informações que ele passou? Só com aquelas informações. E quais são as informações que você pediu? Nome completo e a data de nascimento. Só com o nome completo e data de nascimento você consegue traçar um perfil. Sim. Olha só. Dá para saber quase tudo de alguém. Pelo nome completo e data de nascimento. Sim. Nossa, que A maravilha. Eu astrologia- já vou sair daqui, eu quero uma consulta marcada.
Nossa, mas realmente a gente tem um plus a mais, né, para você, um conhecimento a mais sobre você também. Então, Sobre você, família, empresa, produto, amigo. A numerologia, ela decodifica tudo. Ela mostra a essência de qualquer coisa. Essa essência por exemplo, se eu fosse lá, Laura, eu vou fazer uma consulta com você, passasse as informações, você traçasse um perfil. Esse perfil, a gente consegue mudar, melhorar, como tudo na vida? Você Sim. fala, Elga, você tem uma fraqueza nesse ponto, usando eu de exemplo. Então, a gente precisa trabalhar isso mais. Isso funciona? Sim. Dentro da numerologia, a pessoa vai chegar e vai, às vezes, vou falar bem praticamente, as pessoas se surpreendem muito. Por quê? Elas acham que é uma coisa mais superficial. Só que a numerologia, ela vai na alma da pessoa. Então ela fala assim, o seu objetivo, aquilo que mais grita dentro do seu coração é isso aqui, por esse motivo. A sua maior dificuldade é essa daqui, por esse motivo. Você fala assim, peraí, você está me filmando? Né? Eu escuto isso muito. Eu acredito. Você conversou com alguém? Alguém te contou? Porque são os maiores detalhes da pessoa são revelados na numerologia. Por exemplo, até vínculos entre filhos. Geralmente os pais têm mais vínculo com um, têm mais facilidade. Entender o comportamento. Eu, por exemplo, peguei a minha filha, eu tenho 4 filhos. Peguei a minha filha mais nova e ela é muito artista, ela gosta de cantar, ela tem um desenvolvimento nessa área. Entendi. E ela estava gostando de muita coisa e não aprofundando praticamente nas coisas, né? E aí eu usei dos números para estruturar a educação que eu ia dar para ela. Então, eu coloquei ela dentro de um colégio integral, né? Ela tem 12 anos, ela estuda num colégio que digamos assim, pega mais pesadinho um pouco, que tem uma proposta para medicina. Então, ela trabalha o dia inteiro dentro do colégio. E esse movimento dela me pedir ajuda para estudar, eu falar, não vou te ajudar. Eu já estou te dando a escola, você vai ter que aprender a estudar só. Isso tudo foi moldando nela a capacidade de ser mais perseverante em relação ao próprio comportamento, aos próprios desejos. Entendi. E hoje de manhã a gente estava vindo para cá, ela mandou uma mensagem no carro ali. Eu tirei 9,7, eu acho. Olha só que maravilha! Isso mudou muito o comportamento dela. E a minha visão a respeito dela. Sim, olha só que maravilha. Então foi um conhecimento que favoreceu muito até nessa percepção, na criação da sua filha. Valorizar a parte artística dela, que ela tem um número que vibra muito para esse lado. Ela canta muito bem. Olha. Ela canta na escola, ela canta na igreja, ela canta em tudo que é lugar. E acaba gostando de muita coisa mesmo e acaba se perdendo, né? O artista, ele tem uma visão de expansão pela comunicação, pela expressão, autoexpressão. Então, as emoções, né? Só que a beleza também envolve muito o artista. Então, as coisas da vida são belas, mas nem tudo dá para a gente aprofundar com pouco tempo. Então, ela tem 12 anos, ela não tem tempo para aprofundar em tudo. E você acha assim também que tem uma questão do momento da vida, na maturidade? Tudo vai ter momento. A maturidade, ela vai, digamos assim, o mistério da palavra, né? Todas as palavras que têm idade, elas vêm ou vão com a idade. Vai a idade, vai com a idade. Olha, é verdade. Né? Responsabilidade, vem com a idade. São coisas que a gente vai aprendendo a energia do que a gente está dizendo, sentindo, pensando. Olha que maravilha. Laura, olha, eu estou encantada com esse bate-papo. Me surpreendeu, assim, muito. Porque quando você fala numerologia, às vezes você associa, eu acredito que o conhecimento que a gente tem na internet, você busca um artigo sobre, é muito superficial. Sim. Demais. Muito. Tudo que eu tive contato é muito superficial. Você está me apresentando uma outra realidade totalmente diferente da numerologia. Existem vários tipos de numerologia, né? Essa que eu estou apresentando aqui para todos, né? É uma numerologia mais espiritual, digamos assim. Está falando o que é o espiritual? Tem algumas pessoas que têm preconceito com essa palavra. É aquilo que é invisível, né? Então, o sentimento, ele é invisível, é uma questão espiritual. A gente falar de amor é espiritual, de alegria é espiritual. Então, é uma coisa que não está muito na visão das pessoas, mas existe.
Com certeza. Tudo que você falou foi um sentido assim muito grande. Tenho certeza que não só para mim, como para muita gente que está nos assistindo e aguçou essa curiosidade para conhecer mais a numerologia e quebrou também um preconceito. Eu acho que existe um preconceito muito grande em todos esses conhecimentos assim. E tudo que a gente não conhece, tudo que o ser humano não conhece, ele tem medo. Justamente, é isso mesmo. E o que leva 80% das pessoas que eu atendo, o que elas querem? Elas chegam num momento da vida e falam assim, o que eu vim fazer aqui? Eu já fiz tanta coisa, né? É todo tipo de gente que eu atendo, todas as idades. Então a pessoa fala, rapaz, eu não sei se eu fiz certo, se a minha vida valeu a pena, se não valeu. Como que é? O que eu vim fazer? Qual é o meu propósito de vida? Isso. Né? Isso a numerologia responde. Então, geralmente, as pessoas que buscam o seu trabalho, o seu conhecimento, estão nesse momento de autoconhecimento, de estarem buscando isso, saberem mais de si, o que estou fazendo aqui, para onde que eu estou indo. São pessoas que, geralmente, a gente fala assim, são players. São Players. Pessoas que gostam de ser o primeiro, de estar em destaque, de estar faturando Olha, alto, sim. né? Então, são pessoas que já aprenderam que o meu resultado depende daquilo que eu conheço em mim, porque quem gera o meu resultado sou eu. Então, são pessoas que já buscaram, hoje mesmo, esse cliente que eu estava falando de hoje de manhã, ele já teve mentoria aí com Flávio Augusto, por exemplo, né? Bilionário, com várias pessoas. E hoje está fazendo esse trabalho de mentoria em específico nesse assunto. Porque ele está agora falando assim, como é que eu vou exponenciar a mim mesmo? Né? Como é que eu vou dar um salto na minha forma de enxergar as pessoas, os colaboradores, a empresa, os negócios, as parcerias. Né? Você vê que cada conhecimento que você adquire a mais, liga uma luz, né? Exatamente, é um universo. É um universo que se abre e facilita as suas relações, você consegue ter um desempenho muito melhor para tudo. Incrivelmente melhor, dependendo da ciência que a gente tem acesso. Porque cada uma tem um nível, né? Sim. A numerologia, ela está no início. Quando a gente fala de um Deus, né? Olha lá, Deus está dizendo que ele é o número 1. É um Deus, não tem dois. Entende? O 2 já é o outro. Somos nós. Esse ano, já me falaram que esse ano é um ano favorável para o autoconhecimento. É um ano espiritual que a gente chama. A vida é espiritual. Então, para que serve a vida? Para a gente aprender a amar. Né? Então, tudo que acontece está nesse sentido. Para a gente aprender a amar? Sim, a vida é um encontro com, digamos assim, com o amor. A vida é um encontro com o amor, que é o 9. É o amor na humanidade. Sai do 1, do indivíduo, do egoísmo, para ir para o 9, onde eu estou em tudo e em todos. Eu me importo com os bichinhos, com a natureza, com as outras pessoas. Eu já não estou agindo por egoísmo. Você acha que o segredo da humanidade é esse? Desenvolver mais amor? Olha, eu vejo que não tem outro caminho. Tem um amigo que diz assim, existe só apenas um caminho na vida de qualquer ser humano. O resto é vereda. É uma rodinha ali que você fica rodando até você voltar para o caminho. Sim. Então só tem um objetivo que é esse, encontrar o amor. Olha, Laura, eu adorei esse bate-papo e eu achei que foi muito pouco, viu? A gente precisa conversar mais e trazer mais esse conhecimento para as pessoas, porque eu tenho certeza que vai provocar muita gente, abrir os olhos de muita gente e a buscar esse conhecimento, né? E eu acredito que ajuda na nossa evolução. O instituto que eu trabalho, né, ele traz esse movimento Qual é o terapêutico. instituto? Instituto da Paz. Instituto da Paz? Olha só que maravilha! Instituto da Paz. Ele traz esse movimento terapêutico de autodesenvolvimento. Sim. Então, além de tratar o que precisa, o foco do objetivo é exponenciar as pessoas, trazer hiperhabilidades, né, mostrar o que a gente é capaz de fazer se tiver informação e o apoio correto. Gente, você já ganhou uma fã aqui, eu já estou aqui, ó. Realmente foi muito provocador ter esse conhecimento, conversar com você e eu com certeza vou buscar saber mais sobre numerologia. Gostaria muito que você retornasse aqui. Isso é um prazer. Olha que maravilha! Então, assim, vou pedir para já deixarem marcados, a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento e, lógico, em tudo que você achar interessante, compartilhar aqui com a gente e passar para os nossos telespectadores. Vai ser uma alegria estar aqui novamente.
Obrigada, Laura, e até a próxima, então. Até a próxima. E o nosso programa de hoje continua. Vamos chamar o intervalo e voltamos com mais um bate-papo fantástico. Não sai daí. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio Eronilton Lima, que é psicólogo, teólogo e pastor. Olha, primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite, nos dar essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre essa trajetória, Eronilton. Eu que agradeço, prazer estar aqui com você. Alegria, né? Os nossos ouvintes também. Sim, né? Possamos bater um papo aqui, nos conhecer. Compartilhar na vida das compartilhar pessoas, um pouquinho, né? Que eu tenho certeza que você tem muita coisa, assim, que pode nos acrescentar. Porque é uma trajetória, assim, de busca de conhecimento, podemos dizer assim, Eronilton? Isso. Você sempre foi assim? Sempre buscou isso na sua vida? O que te impulsionou a entender que o conhecimento é algo que a gente precisa ter mais, cada vez mais, que a gente vai mudando, né? Virando um ser humano diferente? Ok. É um desejo mesmo, natural, né? Que não é todos que têm esse desejo de verdade. buscar na academia, né, algo, mas é transformador. Eu creio que o conhecimento é a única coisa que você nunca perde. Isso é uma palavreado até de pai, né? Então, Verdade. Meu pai não teve estudo nenhum praticamente, né? Ali, ele tem 87 anos, né? Olha. Então, e ele sempre incentivou todos os filhos a estudarem. Então, uma família de 6, isso é muito complicado, né? Sim, com certeza. Graças a Deus a gente teve essa oportunidade, buscou. A gente fala graças a Deus, mas ele precisa de muita ação, muito desejo, muita vontade, muita persistência, muita disciplina, Sim. muita coragem, né, para que você busque, né, e vai galgando isso conforme os anos vão se passando. Sim. O que aconteceu primeiro foi a psicologia? Não, o que aconteceu primeiro foi ciências contábeis. Olha Então, só! Surpreendendo mais uma vez. Surpreendendo, porque a gente morou muito tempo em São Paulo, né? Eu sou capixaba, mas fomos para São Paulo muito novinho, né? E na época do Exército, nós fizemos um concurso em Rondônia, então passei, fui terminar lá, né? Não o segundo grau, mas entrar no terceiro grau. Sim. Em Rondônia. E na UBRA, eu estava já trabalhando dentro de um banco estadual, e ali comecei a fazer ciências contábeis. Então tudo começou nesse processo. Mas havia sempre esse desejo de estudo, desde a época de primeiro grau, segundo grau, né, e terceiro grau. Sempre esse desejo de aprender, de busca, né? Tem que estar ali dentro, né? Se você não tiver essa questão motivacional, Sim. né, você não vai conseguir. Né? Então, Você falou do seu pai, né? Você falou, olha, o meu pai sempre incentivou, ele sempre falou da importância do conhecimento, do estudo, que era o meu pai também, ele falava, é isso que eu posso deixar para vocês. Isso. Eu não sei se foi assim para você. Então a gente Mesma tinha coisa. aquela que, sabe, batendo já na nossa cabeça, olha, isso é importante, mas a gente realmente precisa de algo, de alguém trazendo esse incentivo, sabe? Nutrindo você dessa vontade. Sim. No primeiro momento ali, na faixa de segundo grau, eu tinha alguns professores que davam esse papel, né? Sim. Que vamos. Eu estava já fazendo esse processo de entrar no Exército, eu fui servir o Exército, Caçapava, né? E nesse período, um dos professores, né? Professor de Física, que era uma área que eu domino até hoje muito bem. Olha só, parabéns! Não era o meu forte. E eu hoje estou em outra área, né? Estou na Pois é. Humanas. Então, ele me incentivou e falou, vou te levar para a PUC, não sei o quê, porque tinha esse processo de vamos juntos, vamos. Sim. Os professores abraçavam aqueles que começavam a ter um destaque, né? E eu sempre gostando. É raro pessoas que têm esse incentivo, né? Com certeza. E que têm esse interesse por uma matéria tão difícil. Que é complicado. E aí, dali, eu falei, não, tem referências, e a gente começa a olhar essas referências. Com certeza. Então, se você olha uma referência que está no seu patamar, você vai ficar ali limitado no seu patamar. Se você olha uma referência que está abaixo de você, sua tendência é descer alguns degraus.
Sim. Se você olha uma referência que está acima, a sua tendência é subir esses degraus. Então, vai dizer que você vai chegar lá? Às vezes não, mas pelo menos você está progredindo. Então, a minha ideia é sempre olhar aquele que está acima. A minha busca é chegar ainda mais, né? Sim. Então, falando disso, né, eu vou falar os cursos, então, para ficar mais fácil para você até lidar. Aí eu fui para a teologia, no segundo momento. No segundo momento já chegou a teologia? Já chegou a teologia. Por quê? Por que teologia? Porque eu sempre sou cristão, envolvido, sou de uma geração, de uma quarta geração dentro de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana. Sim. Né? Então, Conheço, tem uma lógico. história. Né? Hoje eu sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana do Areão, em Cuiabá, da Escola Presbiteriana de Cuiabá, muito conhecida também, dentro de Cuiabá, prestamos a esse serviço à comunidade. E também havia esse desejo. E eu conversando com a minha esposa, já casado, esperando o segundo filho, e havia esse desejo, essa ânsia de aprender mais sobre Deus, sobre esse estudo, e essa motivação de querer ser mesmo um pastor. E aí isso me levou à teologia. E aí você começou a estudar teologia, que já foi o passo. Aí, no segundo momento, fomos para filosofia. Filosofia! Aí eu já estava em Cuiabá, né? E aí me ingressei na faculdade, aqui a UFMT. Terminando a filosofia, o meu filho de 17 anos, em 2009 para 2010, falei assim, ó, vamos fazer o vestibular junto? Quando nasceu o Enem, no nascedouro do Enem, ali em 2009 para 2010. Aí eu falei, vamos fazer junto? Ah, não quero, eu vou fazer outro curso, nem tem na UFMT e tal. Eu falei, mas vamos fazer juntos e tal. E aí tirei um mês, fui estudar um pouquinho, né? E aí eu falei, eu tenho um curso que eu quero fazer, que é psicologia. Sim. E aí, fizemos juntos o vestibular, e eu acabei passando ele não na UFMT, né? Ah, entendi. Ele também não estava querendo muito, Não, ele não né? estava querendo muito, né? Eu já percebi ali. Ele já estava com outro rumo e foi fazer realmente a faculdade que ele queria na área de marketing, de comunicação. Olha só, área, né? também é a área que está bombando Isso, agora, né? área boa. Né? Sim, então da teologia, daí você prestou vestibular e fez o curso de psicologia. Filosofia Filosofia e depois psicologia, agora o último. Todos conectados, né? Sim, eles têm Tem tirando a sua lá, conexão. Tirando lá a ciências contábeis que Que ficou está lá. Um pouquinho mais, né, nas Os outros exatas. todos, isso, os outros estão todos conectados. Apesar que filosofia, muitos adentram, né, no curso, entendendo que, vamos discutir só filósofos, então. Mas tem matérias, uma mesmo chamada linguagem, que a pessoa fala assim, vou estudar então a formação da linguagem. Não, é questão matemática. A língua, né, a formação do A mais L mais A, que vai dar A lá. Então, é alguma coisa, é uma formação matemática cerebral. Então, a gente aprende matemática ali em uma das matérias. Eu não tinha esse conhecimento, que filosofia também tratava usa. Tanto disso. que Platão diz que você precisa estudar geometria, matemática e música para poder entrar no curso de filosofia. Olha só. Foi mais ou menos isso que você fez na sua vida? Eu acho que foi aparecendo também. E, como eu comentei antes aqui, vamos usar essa expressão, né? A cada 10 anos há esse desejo de uma mudança, de um novo momento. Então, a psicologia, que foi o último curso, ele entrou nesse processo da mudança dos 50 anos. Então, eu já estou bem pertinho dos 60. Né? Então, a ideia... E agora, há 2 anos, eu fui fazer uma pós dentro da psicologia, chamado neuropsicologia, né? Então é onde que também já é uma mudança para a próxima virada aqui. Então eu pretendo estar ativo também um bom tempo, eu acho que vou estar. Toda né? certeza, com toda certeza. E dentro desse processo você vai também distribuindo esse conhecimento, né? Sim. Porque aí você vai para a educação, lecionei muitos anos dentro da educação, tanto em Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Várzea Grande, que foram os lugares onde eu passei. Né? Hoje tem um colégio em Chapada dos Guimarães chamado Tales de Mileto, até eu que dei esse nome, Olha, que funciona legal. lá. Né? É um ponto de educação, porque esse é o meu pé, né? na educação, na academia. Né? Várzea Grande também, aqui em Cuiabá também, nós trabalhamos em vários colégios organizando, né? A educação 2º grau, 3º grau,
Então foram movimentos, né, que a gente está ali na educação junto, porque eu acredito que pastorear é educar, pastorear é ensinar, e isso é importante. Então eu tenho que entender como fazer isso, né, para poder ser mais eficiente naquilo que eu me propus fazer. Eu percebi que você sempre trouxe, buscou esses conhecimentos e tudo que você quis fazer com muita responsabilidade. Então você se aprofundou nos conhecimentos que você achou pertinente para você chegar nesse momento que é ser pastor, que você vai realmente influenciar muita gente, que vai lá em busca do seu conhecimento, da palavra que você vai apresentar ali no culto. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, podemos? Podemos. Então eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo fantástico. Eu estou adorando, recebendo Eronilton Lima, que é psicólogo, teólogo e pastor. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Você, eu entendi por tudo que você nos trouxe de informação em relação à sua trajetória, que você sempre teve muita responsabilidade com o conhecimento, em se preparar para esse momento, que eu acho que você sempre quis ser pastor e amparar muita gente, eu diria assim, porque as pessoas recorrem ao pastor como alguém que elas buscam uma palavra de apoio, um aconchego, um conhecimento. Então, é alguém que a gente se apoia muito. E você se preparou muito para esse momento. Sim. E eu quero saber como foi tudo isso, como foi o início e como estamos agora. Ah, ok. Sim, é uma referência, né? A questão do pastorado é uma referência para a sua comunidade, né, onde você está inserido. Hoje a gente tem uma escola funcionando com quase 900 alunos. Olha. Você tem um movimento ali de 2.000 pessoas. Então, desde a criança que chega até o mais 15, 16 anos, que é a criança que está saindo, ela já tem esse reconhecimento. Eu passo nos corredores, ele sabe, o pastor. Eu encontro o pai, ele, o pastor. Então, sim, você tem essa referência para a comunidade. Então, tem que ter esse cuidado mesmo e esse preparo. Sim. Uma que a gente está inserido num movimento que você, dentro da comunidade agora, né? Você tem todo tipo de pessoa. Né? Então, você tem desde do faxineiro, do pedreiro, você tem o engenheiro, você tem o empresário, você tem... Então, tem que haver uma preparação, né, de você ter essa vivência e essas vivências e experiências em academia, em trabalhos seculares, proporciona você estar mais próximo da sua comunidade. Porque às vezes você tem uma formação apenas teórica, teológica. Sim. Então você vai ter o conhecimento bíblico de quem é Deus, de como Deus age, do projeto salvífico de Deus em enviar o seu Filho para morrer a nossa morte, nos trazendo vida. Então, todo esse processo, viver isso é apaixonante. Então, eu já vivia isso na minha casa, com os meus avós, com meus pais, com os meus tios, com os meus irmãos, comigo hoje, com os meus filhos. Então, vem já de quarta, quinta gerações, a gente vivendo dentro dessa comunidade chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim. Então, é um percurso. Agora, como você disse, há uma referência. Então, aos 17 anos, eu já trabalhava com muito envolvimento em São Paulo, dentro da Igreja Presbiteriana de Poá, ladinho ali, Suzano Ferraz de Vasconcelos, perto da Arena Corinthians lá. Já entendi, entendeu, né? Já então, entendi. E a gente, nesse processo, um pastor, né, jovem ainda, eu adolescente, né, e ele muito novo, fazendo coisas diferentes, eu falei, esse cara, e me aproximei. Então, nessa aproximação, a semente ali foi lançada. Tanto, né? Mas eu fui para o seminário aos 29 anos apenas. Então, fui fazer outras coisas e depois aquela semente foi brotar lá. Olha né? só! Depois de um bom tempo.
né? Que interessante. E você já está como pastor há quanto tempo? Então, hoje tem 30 anos, né? 30 Estou anos. pastoreando já. Né? Aprendeu mais ainda, né? Sim. Porque você, É. como você falou, você lidar com tantas pessoas diferentes, eu acho que a escola maior é essa. Sim. Hoje eu passei em poucas igrejas, porque eu fiquei bastante tempo, né, nas igrejas. Fiquei praticamente 4 anos na Igreja Presbiteriana de Várzea Grande, ali auxiliando. Fomos para um projeto, fazer nascer um projeto, que eu acho que isso é interessante, para a vida pastoral, você começar do nada ali, fazer crescer uma igreja, que é a igreja, Olha só. a terceira Igreja Presbiteriana de Várzea Grande, hoje em Asabela, lá na saída, né, de Várzea Grande. É uma igreja grande hoje, bem organizada. E tive o convite para ir para Chapada dos Guimarães, pastorear idosos, Olha pastorear, só. e aí fazer um movimento na cidade. Fiquei lá também um tempo, né, construímos essa escola lá também, Em Chapada. em Chapada, e viemos para o Areião, aqui em Cuiabá, tivemos o convite. Então hoje eu estou na Igreja Presbiteriana do Areião há 21 anos. É um tempo considerável. Muito né? considerável. Amo demais aquela comunidade, tem muita gente que me ama, tem muita gente que me odeia também, então não agradamos todo mundo. Com certeza. Tendo isso na mente já ajuda muito a gente viver. Sim. Né? E eles fazem a gente se policiar. Quem nos critica, quem não gosta da gente, faz a gente crescer. Não é quem fica ali bajulando você. Isso são Acho bajuladores. que, depende muito de como a gente recebe, né? Sim, Às olha. vezes tudo depende de nós. Sim, nenhuma crítica é para te destruir. Sim. Se você olhar, alguma verdade existe lá. E a gente precisa aprender com essas verdades. E também, se não existe a verdade, você tem que se policiar para isso. Tomar o cuidado nisso. Porque é aí que você cresce. Sim. Né? Qual foi o maior ensinamento para você até hoje, nesse momento, como pastor? Como pastor, Sim. olha, eu tenho que falar de milagres, né? De milagre. De milagres, porque depender de mim mesmo, eu não acreditaria estar onde estou. Né? Então, Sério que quando você se olha, faz essa reflexão, sim, você são pensa assim? portas que Deus abriu, movimentos que aconteceram. Sim. A Igreja Presbiteriana hoje do Areião tem um tempo, 75 anos que está ali naquele local, né? Tem 58 anos de organização, é a segunda igreja de Cuiabá, né? Então tem muita coisa acontecendo, né? Um Sim. movimento novo, um templo novo, no mesmo local onde nasceu. Então, várias igrejas conseguem construir um templo, mas acaba saindo do seu local. Então, milagres, né, que aconteceram. Áreas que precisavam ser compradas aos lados para a escola crescer. Entendi. E eu acredito isso como um milagre de Deus sobre o meu ministério. E a vida da comunidade como um todo. É uma energia, né, que vai operando ali, as coisas vão acontecendo, mas aquilo vai muito da sua vontade também. Sim, você vai transformando tudo ao seu redor, né? Sim, há um esforço aos bastidores que poucas pessoas conhecem. Sim. Às vezes essas histórias, talvez para o futuro, né, eu escrevo alguma coisa. Olha, tem essa pretensão? Eu tenho alguns livros no forno, né, que guardando, já começou ali, a gente escrevendo algumas naquele coisas. Naquele processo, né? Assim, amadurecendo? Eu gosto muito de escrever, né? Então eu escrevo muito, toda semana eu escrevo bastante. Então... Mas é que você vai acumulando muito conhecimento e experiências. Lógico, eu acredito, assim, se eu fosse resumir tudo que você me passou aqui, da sua trajetória, de todo o conhecimento que você buscou, é que é uma grande oportunidade que você tem, né, de fazer diferença na vida das pessoas, de levar o que há de bom em você, passar por outras pessoas. E quando você vê aquilo acontecendo, que você fez a diferença, eu acho que é tão gratificante, né, que é mágico tudo que acontece. E na profissão, né, que eu exerço, tanto como pastor como psicólogo, sim, né, isso é evidente. Quando você recebe o seu paciente ou o seu cliente ali, entendi, e você acolhe aquela dor e você tem ferramentas para lidar com aquilo e conduzir a pessoa àquela restauração, a buscar novos caminhos, a colocar aquilo no lugar certo. Então isso tudo acontece tanto no gabinete pastoral, que é um outro tipo de aconselhamento, sim, quanto dentro da clínica psicológica, que é um outro tipo de tratamento. Então, quando você vê que você está
sendo esse instrumento que proporciona qualidade de vida, saúde mental, emocional às pessoas, isso não tem dinheiro que pague. Com toda certeza, imagina, é um gratificante demais isso aí, você poder fazer diferença positiva na vida das pessoas e você Sim. tem essa oportunidade diariamente, né? O tempo inteiro as pessoas recorrem a você. Sempre, o dia inteiro, né? E essa energia... Eu né? falo porque como eu sou professor também universitário, eu falo com os meus alunos lá, né? Ou aonde eu consigo dar aula que não consegue dar aula em todos os lugares que eu gostaria até de dar aulas, né? Sim. Mas alguns que eu acabo lecionando, algumas matérias, eu comento isso, eu falo, só um aluno pega meu telefone para falar comigo, não é maldade, é porque eu não dou conta. Então você tem 40, 50, Sim. eu não vou dar conta disso. Eu já tenho uma comunidade, são 500 pessoas que você tem que estar ali cuidando. E você é um só, né? Tem outros pastores, graças a Deus temos outros colaboradores Sim. também. Não dá para tomar Abraçar conta disso o tudo. mundo, não, né? por mais que, né, se fosse possível, Às eu tenho vezes, certeza que você se você quiser fazer isso, você vai estragar você mesmo. Sim. Né? A gente precisa delegar, a gente só chega onde a gente está porque existiu um monte de gente atrás para que a gente pudesse fazer isso. E a gente tem que sozinho, ser né? muito grato por isso. Eu estou aqui conversando com você, se eu olhar aqui, tem gente aí, ó, fazendo isso aqui acontecer. Sim. Né? Então, eu sou muito grato a vocês todos. Ai, né? Então, olha, muito obrigada. Eu estou muito grata por ter essa oportunidade, por você ter nos dado esse privilégio de estar aqui, bater esse papo assim tão honesto, tão descontraído, tão leve, tão verdadeiro. Eu adorei te conhecer, viu? E você trouxe uma energia muito positiva aqui para esse estúdio. Que bom. Vamos ter outras oportunidades. Isso que eu já ia falar, né? Eu falei, olha, não, faltou coisa aqui ainda, faltou, né? Então a tenho gente vai certeza conversar que mais. faltou. Então eu vou te convidar novamente, vamos bater um papo sobre gratidão. Você finalizou ótimo, falando sobre gratidão. Eu acho que a gratidão é algo que a gente precisa nutrir dentro da nossa alma diariamente, né? Sim, com certeza. Assim, pegando esse gancho seu, deixando uma pontinha para quem está nos assistindo, né? Só é grato quem está satisfeito. O insatisfeito, ele é insaciável. Então, a gratidão só está no coração daquele que é satisfeito. Seja um copo de água. Se eu estou feliz por receber esse copo de água, eu já estou grato por isso. E toda pessoa grata é generosa, porque o insatisfeito é ganancioso. Perfeito, adorei. Olha, vou repetir, foi assim fantástico ter você aqui. Espero que você retorne logo. Vamos marcar, eu sei que a sua agenda não é fácil, você realmente precisa de uma programação, então já vamos sair programados. Olha. Viu? Daqui para uma próxima participação. Eu que agradeço. Uma Muito alegria. Obrigada, a alegria é nossa e até a próxima. Até. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas se você perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, ficou com alguma dúvida, aproveite a oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá lindo, maravilhoso, só te esperando. E não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.